São 11 horas e 27 minutos. Eu agora aqui abro espaço para todo o Mato Grosso do Sul chegar até a nossa sala de informação neste Dia da Mulher. E durante toda esta semana, você vai se emocionar com a gente. Eu te garanto. Nós vamos falar do sonho de muitas mulheres, a maternidade. Só que com um outro olhar. Para umas, algo natural. Para outras, elas precisam encarar uma luta para a realização desse desejo. E é esse o ponto de partida da nossa nova série de reportagens especiais. A primeira traz os sentimentos que surgem quando a mulher descobre que o sonho pode ser mais difícil de ser realizado do que ela imaginava. A reportagem é da Evelyn Souza, que conduziu todo esse trabalho. E você também vai entender por que ela foi em busca de tantas informações relevantes para essa nova série. Aqui na tela. Aquele teste de gravidez, quando a gente faz e não acontece o que a gente quer, sempre é uma decepção. Aquelas duas fitinhas tão desejadas não aparecer. É uma decepção. O maior sonho que eu espero é a maternidade, né? É ter meus filhos, é construir minha família. É uma dor na alma. Aquele desejo da mulher de sonhar em contar pro esposo, sabe? Olha, eu tô te dando um filho, tem um pedaço aqui dentro, seu, né? Nosso. Sabe esse sonho que a gente tem? Eu sempre sonhei ser mãe, então eu sempre imaginei que seria uma coisa muito fácil, né? Que quando eu fosse tentar, eu já ia conseguir engravidar. Inclusive, nos primeiros meses que eu estava tentando, teve um mês que eu senti muito enjoo, mas muito enjoo. Eu falei assim, pronto, agora foi, agora eu consegui. Aos 25 anos, descobri endometriose, fiz uma cirurgia, videolaparoscopia, e tive que retirar as duas trompas. E, no entanto, que mesmo eu tirando as trompas, eu todo mês ainda esperava por um milagre. Várias pessoas da nossa família, amigos, engravidaram. Mas eu vi que durante a noite ela se abatia. Eu me abatia muito também. Já nas brincadeiras de boneca, nas imagens de mulheres com barrigão, nasce na menina, desde cedo, a certeza de que o nosso corpo foi preparado para gerar. E com o passar do tempo, acreditamos que ter um filho biológico vai depender da nossa escolha, mas nem sempre é assim. Então a gente estava correndo atrás mais da vida profissional, mais de conquistar, de comprar alguma coisa pra gente, de estabelecer a nossa vida econômica mesmo, né? A gente achava que a gente tinha tempo para fazer, ter nossos filhos assim que a gente parasse o anticoncepcional. Infertilidade, realidade que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 8 milhões de pessoas em todo o país. É o caso de quem tenta engravidar há mais de um ano e não consegue. Quando a gente fala em infertilidade feminina, quais são as principais causas? A primeira causa ovulatória, é o fator mais comum, e a principal desordem é a síndrome dos ovários policísticos. Temos também a endometriose e os fatores tuboperitoneais, sendo que as principais causas de alterações tubárias são infecções que a mulher pode ter pego em algum momento da vida, e também a própria endometriose pode fazer alteração tubária também. O tempo. O nosso reloginho biológico não acompanhou a modernidade. Para muitas mulheres, o que mais machuca é a falta de informação. Nós aprendemos desde cedo todos os métodos contraceptivos para evitar uma gravidez. Mas raramente somos informadas sobre a preservação da fertilidade. Você sabe o que é isso?
Nós, mulheres, nascemos com cerca de 2 milhões de óvulos e isso é tudo que vamos carregar para o resto da vida. Parece muito, mas com o passar do tempo, a gente só vai perdendo. Na primeira menstruação, por exemplo, esse número cai para 400 mil. Com o passar dos anos, além de diminuir o estoque, nossos óvulos também perdem qualidade, ou seja, também envelhecem. E, doutora, existe alguma forma, de monitorar o nosso estoque de óvulos? Primeiro, um exame de sangue, que dá pra gente uma ideia de reserva, que é o hormônio antimileriano. É importante dizer que o antimileriano, ele não tem cobertura nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde. Ele não está no rol de exames da OMS. E a gente tem o outro marcador, que é o ultrassom, e que nos ajuda bastante também para avaliar estoque. Então, o ultrassom é um exame simples, é um exame de baixo custo, os convênios cobrem, Deve ser feito entre o 2º e o 5º dia da menstruação, e aí a gente conta quantos folículos que o ovário está liberando para aquele mês. Quanto maior o número de óvulos, maiores as chances de gravidez. Aos 30 anos, as chances de uma mulher engravidar naturalmente são de 90% em um ano. Aos 35, o índice ainda é alto, 85%. Mas aos 40 anos de idade, essa taxa cai muito, não passa dos 25%. E 1%, Evelyn, vai menopausar com 40 anos. 13 anos antes dá 27 anos. Tem muita mulher tomando pílula aí para evitar gravidez anticoncepcionais, sem saber que a fertilidade já está comprometida, E nem sempre a idade é sinônimo de problema. Aos 25 anos, Gleice Kelly descobriu que, além da endometriose grave, tem baixa reserva ovariana. Eu achava que a minha idade cooperava para que eu tivesse uma boa reserva, E foi muito frustrante, foi muito triste, chorei muito. Mexeu muito com o meu emocional, porque o maior sonho que eu tinha era de ser mãe. E quando você vê que você fez uma cirurgia que retirou as suas trompas e depois te dão um tratamento, te mostram um tratamento que você pode tentar engravidar, mas mesmo assim a sua reserva está lá embaixo. Então foi aí que a gente se apegou muito em Deus. A gravidez natural só é possível quando o óvulo encontra com o espermatozoide. Para isso, todos os sistemas reprodutores da mulher e do homem devem estar funcionando. E quando procurar ajuda? Depois de 12 meses tentando engravidar, se o casal não consegue engravidar de forma espontânea, é preciso procurar um especialista da reprodução assistida. Mas, se a mulher tem mais de 35 anos ou esse casal já tem algum problema que pode dificultar uma gravidez, não deve se esperar tanto tempo, Então, um período de 6 meses sem sucesso, esse casal já deve procurar um especialista, pois, em alguns casos, esse tempo pode ser crucial no sucesso de algum tratamento. No meu caso, o diagnóstico veio às vésperas de completar 30 anos. Eu havia ido até a minha médica ginecologista para dizer que eu e o Rafa havíamos decidido adiar a gestação por mais um ano. Naquela mesma semana eu fiz vários exames de rotina e me deparei com o diagnóstico, acho que o pior diagnóstico, mais difícil da minha vida, que foi o diagnóstico da infertilidade, de ver essa palavra escrita num papel. As minhas 2 trompas estavam obstruídas e a gravidez natural para a gente seria praticamente impossível. E eu percebi naquele momento que eu tinha tomado tantas decisões, tantas escolhas na minha vida, eu tinha feito tantos planos, mas esse plano, o da gravidez, já não estava mais ali nas minhas mãos. Porque você começa a perceber, quantas mulheres estão engravidando, ao seu lado, e você não consegue. Algo que para você era tão simples, era tão natural. E por muito tempo eu sofri com isso sozinha, assim.
Eu tinha vergonha de falar, eu não queria falar para ninguém. Eu passei por cirurgia, enfim. Eu escondi dos meus melhores amigos, eu escondi da minha família. Eu sofri muito, eu chorei muito. E você vai se fortalecendo na dor, né? Você se fortalece. E hoje eu decidi falar. Eu decidi falar abertamente sobre isso, para dizer que não é só comigo, para dizer que não é só com você, que centenas, né, de mulheres, de casais passam por isso e nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que é difícil, mas a gente dá conta. No próximo episódio, o problema pode estar nele. Cerca de 40% dos casos de infertilidade são dos homens, mas poucos procuram tratamento. O motivo? Vergonha. E aí, emocionou aí? Aqui tá difícil, viu? Ver uma história dessa tão de perto. E foi como ela disse. Nem todo mundo sabia e com muita coragem ela resolveu abrir tudo isso. A Evelyn está aqui com a gente hoje. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Com muita emoção no olhar, no rosto, no coração, eu tenho certeza. Você que mergulhou nesta jornada profissionalmente e pessoalmente também, contando a sua história e a história de muita gente. O que a gente ainda vai ver ao longo de toda essa semana? Conta um pouquinho pra gente. Tem muita emoção. Primeiro eu queria dizer pra todo mundo que eu não tô triste, tá? Que é natural a gente se emocionar, falar de algo tão pessoal, falar de um sonho. Mas pelo contrário, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, porque eu acho que esse diagnóstico me transformou como pessoa, como ser humano, para olhar os outros problemas e para estar aqui hoje, né, abrindo um outro olhar para essas mulheres. Muitos casais passam por isso sozinhos, porque é difícil. Se você, mulher, está passando por isso, são fases. Quando a gente recebe esse diagnóstico nas mãos, a gente acha que o mundo vai acabar, a gente se entristece, a gente se culpa muito, a gente se revolta, fica pensando, poxa vida, por que eu não tentei antes? Também existe aquela fase da revolta, você fica se perguntando, por que comigo? Por que comigo, Deus, né? E depois você entende o pra que comigo, o que é que você tem que enxergar no meio de tudo isso. E eu posso dizer do fundo do meu coração, Bruna, com a minha experiência, que a partir do momento que eu resolvi compartilhar, que eu resolvi falar sobre isso com outras pessoas, eu tirei um peso enorme das minhas costas. Claro que quem está em casa não precisa contar na TV, nem nas redes sociais, mas acha alguém que você confia, sua mãe, uma melhor amiga, uma escuta profissional. Isso para mim, Bruna, fez toda a diferença, porque eu me culpava demais. A gente acha que é só com a gente. E quando você expõe o problema, você vai escutando outros relatos, sabe? Me permita compartilhar algo pessoal aqui sobre você, tá? Porque as pessoas talvez te conheçam só pela TV, a gente te conhece aqui como pessoa também no dia a dia. E eu te digo, você é uma nova mulher desde os seus 30 anos, né? Então isso te transformou, como você disse, eu precisava confirmar o que você está dizendo. Estou muito emocionada também, mas siga aí, o que mais? Eu preciso dizer que também, às vezes, as pessoas sempre acham que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita, que nós não temos problemas, né? Às vezes as pessoas nos enxergam aqui todos os dias bem arrumadas, com uma escova no cabelo, falando sério, sorrindo, e acham que a gente não tem problema. Então é para mostrar para todo mundo que cada um tem uma luta diferente, né? E que nessa batalha em busca pelo sonho da gravidez, você não está sozinho, nós estamos juntos nessas, tá? Então, quem quiser conversar, estaremos aqui durante toda a semana abrindo o nosso coração para te escutar. E a série, gente, de reportagens não é só para você, mulher, que já quer engravidar e não está conseguindo. Ela serve para todas as mulheres, porque a gente fala sobre preservação de fertilidade. Então, você que já decidiu que quer ter um filho, mas ainda está esperando alguém especial, você que não tem certeza disso, converse bem com o seu médico ginecologista, peça esses exames de preservação da fertilidade, veja como está o seu estoque de ovulação. Porque se você descobre mais cedo que você pode ter dificuldades para engravidar lá na frente, você pode adiantar um pouquinho esse sonho, sabe? Estruturar ali tudo que você tinha pensado. O problema é que muitas mulheres descobrem isso tarde demais, quando só consegue engravidar com óvulo de uma doadora. A tecnologia ajuda nesses casos, mas para muitas mulheres vai ser uma barra. A gente merece pelo menos saber disso com antecedência. E você está tocando muita gente. Eu já estou recebendo aqui no WhatsApp pessoas que estão pedindo, inclusive, para que você ligue para elas, porque elas querem conversar com você. Que legal. A Maria Helena, por exemplo, está falando aqui que tem histórias de muitos milagres em relação a isso, porque isso conta muito também, né? Sim. A fé das pessoas.
E aqui, ó, eu já separei algumas mensagens também da Vivian Cristina, que falou pra gente que matéria linda, um olhar sobre a infertilidade. Ela também já tem um caso lindo que gostaria de compartilhar com a gente. E ao longo desta semana nós teremos algumas oportunidades de fazer isso, né? Sim. De trazer o público de casa que recebeu essa reportagem, vai receber outras, para que eles possam estar aqui com a gente também. Nós vamos ouvir todas as histórias, então vocês podem conversar com a gente pelo WhatsApp do MS1, por todas as ferramentas da TV Morena, inclusive pelas nossas redes sociais, tá? Porque na sexta-feira eu vou estar lendo, né, e quem sabe até mostrando depoimentos de algumas pessoas. E eu preciso também dizer nesse primeiro dia de estreia, Bruna, que esse caminho é muito difícil. Eu já me considero mãe, porque eu acho que quando o desejo bate aqui no coração, né, a gente já se considera mãe a todas as tentantes. E além do tratamento, que às vezes é doloroso, da medicação, das injeções, da frustração mês a mês de não dar certo, a gente também tem que encarar a cobrança da sociedade, né? Às vezes tem tanta coisa passando pela nossa cabeça e tem a cobrança do, e aí, você não vai engravidar logo? Tá passando já da passou hora. dos 30, vai ficar velha demais. E a pessoa nem sabe, né, o que é que tá acontecendo na vida daquele casal que precisa se fortalecer muito, porque é uma barra. Mas como eu disse, a gente dá conta. Olha, uma das histórias que a gente vai poder contar essa semana, eu já vou adiantar, porque eu também não me aguento, tá? A telespectadora mandou aqui pra mim, é Isabel. Tô de olho na TV. Ela escreveu assim, Bruna, esse tema, infertilidade, me dói muito, profundamente, pois há mais de 7 anos eu luto para reverter isso. 7 anos, Evelyn. E eu já disse aqui que nós estamos abertas para ouvi-la e a sua missão ao longo dessa semana toda. Tudo que a Evelyn falou aqui, gente, nós vamos assistir ainda ao longo das reportagens, não é isso? E vale reforçar que esse trabalho tem uma equipe enorme, né? Envolvida, edição maravilhosa da Mari, imagens do Ariovaldo Dantas, do André Salles, do Rafael Savarias, uma supervisão também do Alex Mendes e da Maureen Machello, que é mãe de 2 filhos e que teve um olhar muito generoso para conduzir todo esse trabalho junto comigo. Que lindo, gente. Então, as histórias contadas e compartilhadas aqui, ó, pelo nosso WhatsApp, 998650101. Manda seu vídeo, manda sua mensagem, a gente vai filtrar tudo, a Evelyn vai entrar em contato com vocês. Procure a gente nas nossas redes sociais também, né, Evelyn? Isso. Que por lá as mensagens chegarão. Eu já vou lá olhar agora. Até amanhã, porque amanhã tem uma nova reportagem com você mesmo. Obrigada pelo carinho. Amanhã vamos falar sobre os homens. Muitos não querem ir ao médico não, viu? Vamos mostrar amanhã. Então tá bom. Amanhã aqui no MS1. Tchau. Tchau. Estamos de volta com o MS1, agora 11h27, ao vivo para todo o estado. A nossa vinheta já está aqui no telão, você já sabe qual é o assunto que a gente abre esta segunda etapa do MS1, com todo o Mato Grosso do Sul de olho aqui. Ontem, na primeira reportagem da nossa série Um Outro Olhar, Infertilidade, nós falamos do sonho da maternidade e você viu a reação das mulheres que compartilham histórias com a gente sobre dificuldades para engravidar. Tanto nossas entrevistadas quanto a nossa amiga Evelyn Souza. Hoje a segunda reportagem mostra quando a infertilidade pode estar no homem. Homem que é homem não chora. Homem é forte, não sente medo. Não fica doente. É só uma dorzinha de nada. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Até que ponto frases como essas que homens escutam desde a infância interferem na vida adulta? Medo, preconceito, desinformação, constrangimento. Motivos não faltam para que eles virem as costas para os consultórios. Em muitos casos, convencê-los a cuidar da própria saúde ainda é um desafio. Vânia e Rafael tentaram engravidar por 5 anos. E como acontece na maioria dos casos, eu fui primeiro ao médico. Os meses foram passando e nada. O sonho parecia cada vez mais distante. Começou a criar muita ansiedade, principalmente em mim. Principalmente quando eu via lá, puxa, veio a minha menstruação de novo. Né? Eu falava pra ele, ó, amor, nesse mês não foi ainda. Aí de novo. Foram 2 anos de tentativas até que ele resolveu marcar uma consulta com um médico urologista. E, Rafael, você foi com qual sentimento ao médico? Fui mais, como sempre, o nosso natural, o problema é sempre estar com a mulher, não com o homem. Eu fui para aquele desencargo de consciência. Falei, eu vou lá, vou fazer os exames, sei que está tudo tranquilo comigo, então vou lá fazer os exames, para tirar o peso da consciência.
História que se repete todos os dias. É muito comum que mulheres procurem um médico sozinhas para saber o que está acontecendo com elas, por que não conseguem engravidar. Mas o que muita gente não sabe é que as chances de infertilidade feminina são as mesmas que a masculina. 40% dos diagnósticos são das mulheres, outros 40% dos homens. E em 20% dos casos, o problema está nos dois, ou seja, no casal. E aí, a mulher pode enfrentar mais um desafio: convencer o companheiro a deixar o preconceito de lado e buscar ajuda profissional também. Se nas mulheres o mais comum é endometriose, problemas de ovulação e obstrução das trompas, nos homens... A primeira causa são os fatores genéticos mesmo. São fatores genéticos relacionados à formação da gônada, do testículo. As outras causas são as causas que a gente vê no nosso dia a dia, que é a varicocele, uso inadequado de medicamento, uso de substâncias tóxicas para o testículo, entre elas o uso de anabolizantes. Nós também temos infecções que podem ocorrer no testículo, como a famosa orquite pós-cachumba, né? O pessoal fala, olha, tive cachumba e a cachumba desceu. Essa é uma das causas de infertilidade, inclusive é uma situação bem grave. E aí entra outra questão, a vergonha de fazer os exames. Quando eu cheguei ao médico, ele vai lá e fala, cara, você vai ter que fazer um espermograma. Eu falei, sério? Eu tenho que fazer este exame extremamente constrangedor? O espermograma é um exame de laboratório que analisa a qualidade do sêmen e é considerado o mais importante para avaliar a fertilidade dos homens. Então, todo casal que vai investigar a fertilidade, o homem, no mesmo momento que a mulher vai no ginecologista, o homem tem a necessidade de fazer um espermograma. Quando ele faz o espermograma, ou ele passou na avaliação do urologista, a gente faz as avaliações hormonais, que a gente sabe que fatores hormonais podem interferir na fertilidade. Se tiver necessidade, ele pode fazer um ultrassom do testículo, da região genital, para ver como é que está esse testículo, se tem ou se não tem varicocele. A varicocele é o principal motivo de infertilidade nos homens. Atinge 30% deles. É uma dilatação anormal das veias dos testículos. Pode alterar a velocidade, qualidade e a quantidade dos espermatozoides. Na maioria das vezes, o problema é resolvido com uma pequena cirurgia, assim como aconteceu com o Tiago, que mesmo com vergonha, foi ao médico. É uma cirurgia muito tranquila, é muito simples. Não é muito tempo também, você entra no centro cirúrgico de manhã e quando é final da tarde para a noite você já está tendo alta, é bem tranquilo, o tempo de recuperação também é muito tranquilo. Essa cirurgia dele foi em outubro de 2016 e eu engravidei do Vitor em agosto de 2017. E agora estão grávidos de novo. Estamos grávidos de novo. Graças a Deus, agora vem a Cecília. Foi em busca da realização desse sonho que Domingos e Dorival superaram o preconceito de ir a um urologista. A gente precisa passar por cima desse constrangimento, passar por cima de alguns tabus, né, que a gente vê. Eu não vou fazer de forma alguma algum exame. É constrangedor, né? Tem um constrangimento sim, mas o bem que ela vai trazer é muito maior. Eu passei por exames assim bem constrangedores, vou dizer assim. Então assim, me sentia meio... não é como a mulher que ela todo mês ela vai lá, faz os exames a cada período, né? Ela tem os exames dela. O homem eu acabava passando por esses exames, alguns exames desses, né? E bem dolorosos às vezes também, né? E não gostava muito de fazer não, a verdade é essa, né? É muito importante, mesmo que ele ache que o problema não é com ele, a esposa precisa ter aquele companheiro ao lado dela, porque é um sonho para se sonhar a dois, não é um sonho único, né? Aí entra aquela questão do companheirismo, né? Porque para ela por si só já está muito dolorido estar nesse momento. Aí quando ela não sente que o sonho está sendo sonhado pelo companheiro, ela não tem com quem dividir. Não tem com quem dividir a dor, não tem com quem dividir a rotina de procedimentos e exames. Se torna muito mais dolorido.
E quando os dois embarcam nesse caminho juntos, mas os médicos não encontram um motivo. 10% dos casais, após meses ou até anos de exames e tentativas, recebem um diagnóstico de infertilidade sem causa. Quase metade das causas masculinas nós não sabemos de onde vem. Obviamente, todas elas têm algum tipo de tratamento que nós podemos utilizar. Então, quando nós fazemos esse diagnóstico, aí sim nós partimos para os tratamentos, que ele pode ser cirúrgico em alguns casos, ou ele pode ser reprodução assistida, seja de baixa complexidade ou de alta complexidade. Então nós não partimos para um tratamento sem uma boa investigação. Foi o que aconteceu com os 3 casais. Eu tomei um susto. Porque como não há problema nenhum com nenhum integrante da minha família, para falar a verdade, eu tinha essa cobrança porque todo mundo em casa é bastante fértil, vamos colocar dessa forma, né? Tudo tem 2, 3 filhos. Então quando eu cheguei e tive esse diagnóstico, eu tomei esse impacto. E é comigo. Assim, a gente fica frustrado porque a gente tem um sonho de querer ser pai, né? E você acaba não conseguindo atingir esse seu sonho. Tem uma onda gigantesca que muitas vezes está caindo sobre a nossa cabeça e a gente está dentro dela e não sabe como sair fora desse mar, né? O mesmo sentimento de não poder gerar, para mim também tinha essa frustração de não poder não conseguir engravidar minha mulher. Não tinha nenhuma resposta, não, tá tudo certo, vai dar certo. E não tinha resposta também, parem de tentar que vocês não vão conseguir. Então a gente ficava sempre criando essa expectativa. E quando não vem, a frustração era inevitável. Doutora, o sentimento da culpa, ele acaba sendo inevitável. Mas aí no decorrer do processo a gente aprende que não importa se o diagnóstico é dela ou dele. O casal precisa passar por isso juntos e fica mais leve quando a gente pensa assim, né? Isso, exatamente. A mulher, quando ela recebe o diagnóstico da infertilidade, para ela é como se fosse uma frustração ao longo prazo. Para o homem está muito mais ligada à masculinidade, né? É claro que o desejo de ser mãe e de ser pai, ele é real, né? Ele existe. Mas para o homem, quando recebe diagnóstico da infertilidade, para ele está ligado à virilidade, a masculinidade dele está sendo colocada em xeque-mate. Aí existe a cobrança, as piadas, mas quando se divide a responsabilidade, inclusive não tem que ser falado para a sociedade de quem que é o diagnóstico. É algo pessoal deles. Se não sentirem a vontade para falar, o problema está no casal e não no homem ou na mulher. Não é um casamento forjado no amor mesmo, no respeito, é uma questão que abala bastante, porque a sua vida amorosa ela começa a girar em torno disso, né? Desse dia, dessa hora, desse momento fértil. No próximo episódio, os tratamentos de reprodução assistida e a realidade de quem tem dificuldades para engravidar e depende do SUS, o Sistema Único de Saúde. Pergunta, inclusive, de uma telespectadora que já participou com a gente ontem pelo WhatsApp. Então, amanhã, tá? Essa questão do que o SUS pode oferecer para as mulheres. E eu quero saber como é que foi aí na sua casa, sobre a reportagem de hoje agora. O companheiro teve dificuldade de procurar um médico ou seguiu os exemplos do Rafael, Domingos, Thiago e do Dorival? Nós queremos sua participação. Você participa comigo contando a sua história, mandando no WhatsApp 998650101 ou pelo G1. Você pode comentar também nas nossas redes sociais. Todos os nossos canais estão abertos para te ouvir, tá bom? Manda aí pra gente, ó. Lembrando que aqui tem um chat aberto no nosso tablet, bem aqui no cantinho. Põe na tela cheia, por favor. Tela cheia, ó. Tudo sobre um olhar infertilidade. Você vai clicar aqui, vai abrir a página do chat e você pode já mandar a sua pergunta do que vai acontecer ao longo desta semana. Os registros estão todos aqui, tá bom? Participe com a gente. Antes de ir para o intervalo, o depoimento de mãe e filha que trabalham no Hospital Regional referência no tratamento da Covid estão na linha de frente. Vamos ouvi-las. Meu nome é Sandra Botelho, trabalho aqui no Hospital Regional há 22 anos, no setor de internação. Eu sou a Joyce, farmacêutica, e estou aqui no hospital há 2 anos. Somos mãe e filha
e estamos passando por uma fase difícil nesse momento, mas com fé e determinação vamos superar tudo. 11h27, bem-vindo todos de Mato Grosso do Sul para esta sala de notícia a partir de agora. E você já sabe, estamos desde segunda-feira acompanhando aqui a nova série de reportagens da TV Morena, Um Outro Olhar Infertilidade. Já estamos na terceira reportagem, hein? Quais são os tratamentos disponíveis para ajudar quem tem dificuldades para engravidar? Pedido inclusive de telespectador que, quando viu a primeira reportagem, se identificou com o tema e disse: não tenho plano de saúde, como é que eu posso conseguir fazer com que esse meu sonho seja realizado? Gente, preços e atendimentos pelo SUS, tudo na reportagem de hoje você acompanha agora com a gente. Ter um filho. Nos últimos tempos, esse desejo vem dividindo o coração de homens e mulheres com outros sonhos. Há quem queira estudar, trabalhar, comprar um carro, uma casa, viajar e só depois pensar nisso. Mas quando a decisão for tomada, a idade não deve ser o único motivo de preocupação. Em relação à fertilidade masculina, o principal fator seria o tabagismo, tá? Então é muito importante um homem que queira ainda constituir a família que ele diminua ou pare com o hábito de fumar. O segundo fator, que é importante tanto no homem quanto na mulher, é o controle do peso, tá? A obesidade é o segundo maior fator que interfere na fertilidade masculina e feminina. Ou seja, o que você come pode facilitar ou atrapalhar esse processo. Aí fica a pergunta: até que ponto a alimentação interfere na fertilidade de homens e mulheres? Eu te garanto que você deve estar bebendo ou comendo muita coisa que não deveria. Tô aqui na cozinha para bater um papo com a nutricionista Jéssica Pellegrin, tomando um cafezinho, não porque eu já tô sabendo que a cafeína não faz bem para quem tá tentando engravidar. Então, enquanto a gente conversa, Jéssica, tô aqui no meu suquinho de laranja. A cafeína, em especial que está no café, ela costuma atrapalhar por ser muito antioxidante, por desgastar a nossa energia, por ser uma bebida termogênica também e porque pode piorar a ansiedade em vários casais. Então seria ideal tentar reduzir ou deixar um limite de 1 xícara ao dia, lembrando que sem açúcar, porque muitas pessoas consomem café e ainda adicionam muito açúcar. Para eles, a principal dica é: abuse do molho de tomate in natura. O tomate ele é fonte de licopeno, o que ajuda a melhorar a qualidade do esperma. E isso é bem interessante para esses casais, inclusive para os homens que já têm problema com isso. Para as mulheres, capricha em pratos com beterraba, que faz muito bem ao endométrio. Também vale diminuir o consumo de carne vermelha. Foi o que Marinalva, que tenta engravidar desde 2012, fez. Diagnóstico: trompa obstruída e ovário policístico, 20 quilos acima do peso. O desejo de mudar veio após a morte do pai e o diagnóstico de Covid-19. O marido, que viaja bastante, sempre que pode, pedala também. Perdi 20 quilos. Meu diagnóstico hoje é outro. Eu não tenho mais resistência à insulina, não tenho mais o ovário policístico. E continuo nessa busca desse sonho de ser mãe. Mas para centenas de mulheres, o tratamento tem um caminho mais longo e muitas vezes dolorido. O diário de uma tentante, é assim que costumam nos chamar. Foram 2 anos de infertilidade até Andressa ter coragem de falar abertamente sobre o assunto. O meu primeiro diagnóstico é que as minhas trompas eram obstruídas, então era algo que impossibilitava, uma gestação. E meu médico falou sobre a possibilidade de uma inseminação. A inseminação artificial, também conhecida como inseminação intrauterina, é uma técnica de reprodução assistida em que o sêmen do homem é depositado dentro do útero da mulher.
Naturalmente, na relação, o sêmen é depositado no portio ali do colo, ele entra nas criptas, sofre toda uma limpeza e começa a subir, e por quimiotactismo a maioria vai para o lado do ovário que está ovulado. Então nós já economizando, digamos assim, muitos quilômetros para o espermatozoide. As chances de gravidez chegam a 15%. Keila e Domingos fizeram 5 tentativas. Eu, mulher, mãe, já sonhava com o quarto da criança, que nome que eu ia dar, e ficava naquela expectativa, naquele sonho, e aí vinha o resultado negativo. Então a frustração é muito grande, a dor é muito grande. Já a fertilização in vitro é uma técnica de reprodução de alto custo, onde os embriões são formados em laboratório. Durante o tratamento, a mulher toma hormônios para estimular os folículos nos ovários. Quando atingem o tamanho adequado, os óvulos são coletados e levados para o laboratório, onde se encontram com os espermatozoides. O embrião é formado e implantado no útero da mulher. No tratamento nós utilizamos muita tecnologia, por isso nós optamos nesses casos de pacientes com idade mais avançada, com estoque de óvulos muito baixo, comprometimento tubar importante, fator masculino severo, para um tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Na FIV, as chances de gravidez chegam a 60%. Foi assim que a Alessandra conseguiu engravidar do segundo filho. Ela já era mãe quando descobriu a trombofilia. Foram 7 perdas gestacionais até o nascimento da Ana Helena. Foram 9 anos tentando, com 7 perdas, né? Esses 4 bebês que a gente perdeu, a gente já estava fazendo tratamento para trombofilia e mesmo assim não conseguimos. Aí a gente foi conseguir só na quinta tentativa. E até que veio a nossa vitória. Às vezes a gente olha assim para ela, não acredita que a gente conseguiu, porque a luta foi muito grande, né? Esses meios de reprodução assistida também possibilitam a gravidez para casais homoafetivos. A escolha da técnica depende de cada caso. E qual é a realidade de quem enfrenta dificuldades para engravidar e depende do SUS, o Sistema Único de Saúde? Atualmente, 251 pessoas aguardam na fila para uma consulta com um ginecologista especialista em reprodução humana em Campo Grande. O serviço é oferecido pelo Hospital Universitário e pelo Hospital Regional, mas está parado por causa da pandemia. Aqui no Hospital Universitário, que atende pelo SUS, nós realizamos desde os exames mais básicos, como ultrassom transvaginal, ultrassom abdominal. Nós realizamos exames cirúrgicos, como videolaparoscopia, videohisteroscopia e os exames laboratoriais. Nós temos um número de casais que passam semanalmente aqui, em torno de 14 a 20 casais por semana. O Hospital Regional também oferece exames. Existe uma fila de pacientes à espera desse atendimento no hospital? Sim, existe uma fila, é uma fila considerável, porque a gente tem o limite de consultas, né? E elas esperam, às vezes, 3 meses a 6 meses para chegar até o ambulatório. Em média, 30% dos casais que procuram o SUS conseguem engravidar de forma natural depois de ter o diagnóstico e resolver o problema. Mas quando o caminho para a tão sonhada gravidez depende de um dos tratamentos de reprodução assistida em laboratório, muitos desistem por causa dos valores. A FIV chega a R$20 mil. A inseminação artificial pode custar de R$5 a R$7 mil. Na fertilização, é possível reduzir custos doando seus óvulos ou encontrando quem faça isso por você. A única maneira hoje de reduzir um custo no tratamento de reprodução assistida é ou se a paciente pode doar óvulos ou se ela consegue doadoras de óvulos. Aí sim nós conseguimos baratear bastante, em alguns casos, inclusive zerar esse custo. É claro que não é fácil você conseguir alguém doar óvulos por você. Fácil não foi, mas Gleice e Kleber conseguiram. Aí cheguei para o Pedro, meu amor, eu consegui as 2 doadoras. Né? Mas como você conseguiu? Expliquei para ela tudo.
mas com fulano você não tem nem intimidade, como tem vários isso. Mas eu fiz. Vocês sabem o quanto eu sonhava disso. E desde o começo não foi fácil, mas Deus, Ele mostra que Ele que dá a vida. O casal passou pela fertilização in vitro em fevereiro de 2020. Deu tudo certo e a Gabriela já está em casa. Eu não tenho como agradecer. Eu sei que tem que orar, só orando para Deus mesmo, para iluminar sempre a vida delas. Porque o que elas fizeram de nós foi extraordinário. Preparando para tirar uma sonequinha, para dormir. Só que eu não tô meio afim de dormir não, hein? Hoje vai longe, né? E lembra da Andressa, que passou pela inseminação artificial? Depois de 30 negativos, a hora dela chegou. Que isso? Tá grávida mesmo? Tá me chamando de gorda todo dia. 3, 2, 1. Hoje eu vivo um momento muito feliz, eu já estou de 20 semanas na espera da Beatriz e eu e meu marido estamos muito felizes com esse milagre que a gente tem vivido. Eu acredito que cada uma de vocês aí vai viver esse milagre de uma forma diferente. Então que Deus abençoe todos os casais tentantes. Beijo! No último episódio da série, casais que abriram o caminho para outras formas de amar. E a força de quem pretende continuar tentando. 11h41. Ao longo dessa semana, você que está acompanhando a gente aqui, está vendo o caminho de muitas pessoas em busca do sonho de ter um filho na nossa série de reportagens Um Outro Olhar em Fertilidade. São muitas descobertas e emoções que envolvem diagnóstico, tratamento, mas nesse caminho, muitos também descobrem uma outra forma de amar. Já sabe do que a gente está falando, né? Esse é o tema da nossa última reportagem. Isso é a nossa família, filho. Uma gestação por tempo determinado e invisível, porque as pessoas não conseguiam enxergar que a gente estava grávidos do coração. E aí chegou o dia do telefonema, que foi um dia que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, olha, seu filho nasceu. E a gente entendeu a diferença de ser mãe e de ter um filho, sabe? E eu vi que eu queria ser mãe. Eu não queria ter um filho, que esse filho podia vir do jeito que fosse. E foi aí que a gente se abriu para adoção de verdade, porque isso é se abrir para adoção de verdade. Aquele sonho de ver a barriga crescendo nem sempre é possível. Mas no caminho dessa luta contra a infertilidade, muitos casais descobrem que o desejo da maternidade e da paternidade é muito maior do que a vontade de gerar um bebê. Depois de mais de 24 negativos e o diagnóstico de infertilidade sem causa, Vânia e Rafael decidiram que era hora de parar as tentativas de engravidar. Iniciaram uma gestação no coração. Os planos eram de adotar uma criança de até 8 anos. Mais uma vez foram surpreendidos. Depois de quase 2 anos de espera na fila, receberam Gabriel nos braços, que chegou na vida do casal ainda bebê. Para mim foi mais ou menos aquela vontade imensa de chorar, né? Porque é algo que nós esperamos muito. E foi uma felicidade imensa, né? Para falar a verdade, incomparável com qualquer uma outra que eu já tive. Eu creio que foi o encontro que Deus permitiu que acontecesse entre a gente. Era para ele ser nosso filho, né? Então, só tem o espírito que a gente tem é de gratidão. Sabe assim, o sentimento que a gente tem? Valeu a pena, valeu muito a pena tudo que a gente passou, esperou
tudo que a gente ouviu, né? Queira ou não, ainda tem muito preconceito com relação à adoção, mas valeu a pena. Tudo que a gente passou, tanto que valeu a pena que a gente está entrando com fizemos o pedido para voltarmos para a fila, né, de adoção. Essa certeza demorou a bater no coração da Kelly e do Domingos, que tentaram engravidar por 10 anos. Eu tinha a sensação assim, ó, Evelyn, que era sempre assim a minha sensação, que eu e ele, a gente estava sentado numa cadeira e que o filme da vida das pessoas, dos nossos amigos, da nossa família, passava na nossa frente. Estava passando para todo mundo e eu e ele estava parado. O caminho, de fato, foi longo para eles, mas a recompensa no ponto final, essa não dá para explicar. João chegou com 53 dias. Você tem que me ajudar. Olha, dando risada. Que lindo. Ele é a minha cara. E quando eu olhei pra ele, ele tava com uma boinazinha. Ele era igual meu pai, ele era meu. Eu me apaixonei por ele. Nasceu de parto normal, sem avisar, e a gente pegou ele no colo e agora eu tive a sensação contrária. O meu carro andava e tudo em volta estava parado, sabe? A gente chegou em casa com aquela criança, colocamos eles na nossa cama, a gente se olhava sem acreditar no que estava acontecendo. A gente agradecia e chorava e se abraçava. E esse foi a mão de Deus, assim, na nossa história. Um ano depois, a casa do casal ganhou mais vida. Kelly e Domingos adotaram o irmão biológico do João, o Pedro. A partir do momento que a adoção foi possível, que a gente adotou, né, que o João chegou em casa, para mim, acabou a vontade de fazer tratamento. Estamos abertos até a adotar mais alguns filhos por conta disso, por conta que a gente viu que não tem diferença. É abrir os olhos para uma outra forma de amar e ser amado. É ser forte para encarar uma nova espera e superar os desafios da sociedade. Lembra da Daisy e do Dorival, que tentaram engravidar por 9 anos? Fizeram 2 inseminações artificiais e uma fertilização. Para eles, a alegria chegou em dobro. Manda beijo pra ele, Gabi. Eu tô achando essa sala aí muito vazia, né? Estão faltando, né? Os outros integrantes dessa casa, o Renan e a Gabi, é isso? Cadê eles? É maravilhoso, é maravilhoso. Eles são muito carinhosos, né? Meu filho tem 11 anos hoje, minha filha tem 10. É maravilhoso estar com eles, viver com eles, saber que a gente vai ficar para sempre junto, né, filha? Tá, eu acho que é alegria mesmo, né? A gente tem a felicidade hoje, nossa família completa, né? Algo que a gente sonhou, né? E hoje é uma realidade na nossa vida. E se essa não for a sua escolha, tá tudo bem. Só quem recebe o diagnóstico de infertilidade sabe o quanto isso é difícil, é desafiador. Então, para quem está de fora, não julgue, não questione, simplesmente respeite todas as formas de amar, respeite a decisão desse casal. Até porque muitas coisas podem acontecer no caminho. Eide e José Augusto são a prova disso. Eles fizeram 8 fertilizações in vitro até o nascimento da Isabela. 3 anos depois, ela engravidou naturalmente, sem nenhum tratamento. Para não desistir nunca, nós somos a prova viva disso, que vai ter dias que você vai achar que não vai dar certo, que o mundo caiu,
que não tem uma luz no fim do túnel, mas tem. Só quem passa por isso sabe. Mas a gente sempre tinha essa esperança que ia dar certo. Eu sempre achava que tudo ia ter sua hora, né? A gente nunca perdeu a esperança que um dia ia acontecer. E foi o que aconteceu. Não desistir. Marinalva, que depois de mudar o estilo de vida, perdeu 20 quilos e não tem mais ovários policísticos, encontrou na bike a força que precisava para seguir em frente. Porque quando o assunto é ser mãe, os quilômetros no caminho são apenas obstáculos. Aí eu vou até as últimas opções, né? Que a medicina dá, que a fé, né? Porque eu ando dentro da medicina, acredito nos médicos e acredito em Deus. Acho que tem muitas mulheres que têm esse sonho e poucas conseguem falar sobre ele, né? E eu resolvi falar. E é isso. Bora continuar tentando. Acho que foi a reportagem mais desafiadora da minha vida, porque eu me vi, né, em cada depoimento que eu escutei, eu me encaixei na história de todos esses casais. Eu senti medo junto com eles, eu cheguei em casa e fiquei pensando em todas as histórias. Eu estou seguindo agora para uma outra fase do tratamento, que é um tratamento de reprodução assistida, que é algo que eu não queria passar, mas enfim, né, a decisão não é minha. É um tratamento difícil, estou com muito medo, mas eu sigo com muita esperança, né? E ouvir todas essas histórias só aumentou a minha fé. Eu tenho certeza que Deus tem planos lindos para todas nós e uma história de muito amor, né? De muita felicidade nos espera lá na frente. Ai, quanta emoção. Chegamos ao... que já acabou? Eu ia dizer isso, chegamos ao fim dessa série de reportagens e nós queríamos mais. As reportagens acabaram, mas não acabou o nosso assunto por aqui ainda não. Não acabou. Primeiro, agradecendo por tudo que você trouxe pra gente, tá? Obrigada. Muito obrigada por tantas histórias, incluindo a sua. Obrigada, eu estou muito orgulhosa de todo esse time, eu coloco os personagens junto, porque quando eu comecei a gravar, foi difícil encontrar pessoas que topassem a falar sobre algo que é tão pessoal. E agora eu vejo que conforme a série foi indo ao ar, as pessoas foram abrindo o coração, porque a gente se sente mais confortável quando a gente percebe que a nossa dor é a mesma do outro. Sabe aquela e que a gente pode se presença apoiar. do lado, aquela possibilidade de erguer o bracinho do lado? Foi o que você fez, Evelyn. Gente, olha, eu estou muito feliz com o resultado desse projeto, que emocionou, né, a semana inteira, mas principalmente levou informação, né, para homens, para mulheres, para casais. Então eu agradeço do fundo do meu coração a participação de todos os personagens, de todos os especialistas, da equipe também, né, que teve todo o cuidado com o material para esse assunto que é tão delicado. Foi lindo, tá, vivenciar as histórias, foi lindo aprender com todos vocês. Não é fácil falar algo de tão pessoal, mas vocês com certeza, eu quero que as pessoas de casa saibam que esses casais, essas pessoas ajudaram muita gente e vão continuar ajudando, porque os links, né, das reportagens vão se espalhando por aí e é isso que a gente quer. Com certeza. E agora, qual que é o nosso próximo passo? As reportagens acabaram. O que a gente tem para amanhã, sexta-feira, para a gente encerrar bem essa semana? Pois é, a partir de agora, quem ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, pode enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. A partir de agora, você envia a sua pergunta, porque amanhã nós estaremos ao vivo no chat, no GUMS, conversando com um médico, com um especialista, para tirar todas as dúvidas, tá? São várias situações que chegaram pra gente, então o médico José Eduardo Silveira vai estar comigo amanhã, logo após o Bom Dia MS. Então, a partir de agora, no WhatsApp do MS1, estamos abertos para receber suas dúvidas. De repente, para quem ficou com dúvida em alguma situação, ontem mesmo nós falamos sobre a fertilização in vitro, da possibilidade de doar óvulos para reduzir esse tratamento, que custa cerca de R$20 mil, ou seja, não é acessível para todo mundo. Então, vamos esclarecer todas as dúvidas amanhã pelo chat. Manda pergunta, nome, de onde você está falando e qual é a sua dúvida. Inclusive, vamos falar mais sobre esse chat aqui também amanhã. Beijo, Evelyn. Obrigada.